32518568 também pode mandar. Repete o telefone da dimensão, Ricardo. 32518568. Certo. Você pode mandar uma pergunta sobre o tema que vai ser falado pelo Josnaldo agora. E aí a gente vai debater aqui com cada um de vocês, né, Josnaldo? Vamos lá. Gente, como foi dito já desde o começo do programa, o nosso tema de hoje, nosso tema do NAI Debate do NAI, nada mais é do que radioatividade. Um tema palpitante, um tema interessante. E é emissor, né? É emite, né? Emite, é energia. E aí, Enem. se a gente fizer um pouquinho de contexto histórico, o homem do homem chega a brilha quando eu falo contexto histórico. A gente pode fazer uma pequena cronologia, né? A radioatividade, na verdade, como parte da ciência, tanto da física quanto da química, ela pode ser vista da seguinte maneira. Tudo começou com um cara chamado Crookes, que descobriu O meu nome do cara é Crookes. Não é cru, não, né? Não, é Crookes. E esse Crookes, ele descobriu os chamados raios catódicos ou raios canais, que eram raios que eram emitidos a partir do polo positivo de um aparelho, né? A chamada ampola de Crookes, inclusive o aparelho, e foi com isso que ele deu o nome, né, de tubo de raios catódicos, ou seja, a primeira, vamos dizer assim, ideia de que seria um aparelho emissor de raios. Prosseguindo na história. Professor, rapidamente. Situa pro Fera aí o espaço-tempo dele. Que período foi isso aí? Isso foi por volta da década de 70 do século XIX, 1865, 1870. Beleza. Vamos trazendo. E aí, mais próximo já do comecinho, do final do século XIX, começo do século XX, tivemos um rapaz chamado Röntgen. Como é o nome do rapaz? Röntgen. Rapaz. Parece cachorro brabo, né? Röntgen. Mas, na verdade, esse Wilhelm Röntgen, ele tem uma importância enorme para a radioatividade, pois foi o cidadão que descobriu os raios-x. Isso. Ou seja, se você hoje sofre uma fratura, né? Se vai fazer um exame Vou odontológico, falar deles lá no... você não fala de Röntgen, mas você usa a descoberta de Röntgen para justamente fazer o diagnóstico. Se for. O povo diz, vai tirar uma chapa, né? Vai tirar uma chapa. Inclusive, vale ressaltar, né, que a emissão radioativa dos raios-x, ela só consegue impressionar o cálcio. Por isso que não se tem radiografia de órgãos, mas sim aliás, temos radiografias de órgãos. Vamos logo deixar a coisa bem tranquila. A radiografia óssea utiliza seus raios-x, inclusive com todo cuidado, a proteção que a gente vai falar em segundos, em instantes. Só que a radiografia de contraste, que eu acredito que os colegas aqui já ouviram falar, por exemplo, você está com algum problema no aparelho digestório, aí toma sais de bário para tirar, o que é uma radiografia por contraste do estômago. Você está com problema de tireoide, você toma iodo, e assim por diante. Então, os raios-x foram descobertos por Röntgen no final do século passado. No final também do século passado, um cara chamado Becquerel, francês, né, francês Becquerel, ele descobriu que uma substância que continha urânio, ela conseguia velar chapas fotográficas. Quando a gente fala em chapa fotográfica, né, todos nós aqui temos o contexto. O que é a chapa fotográfica? Né? Hoje em dia você tira foto e armazena na nuvem, armazena na memória do celular, acabou-se aquela agonia das 36 poses. Né? Você hoje trabalha com infinitas fotos. Só que antigamente tinha aquela questão das poses, não é isso, Mardoc? Isso. O filmezinho com 32, 36 poses, guardado numa caixinha opaca, não é isso, André? Isso. E você, ao revelar a foto, você tem um processo o quê? Que a foto tem que ser revelada no escuro. Se não se abrisse a caixinha no claro, antes de revelar as fotos, um abraço, a foto ficava velada. Né? O que chamava negativo, queimou. Aí o que acontece? Becquerel está mexendo com urânio, material radioativo, e vamos dizer assim, ele botou uma amostra de urânio em cima de uma chave. Pois esse urânio que estava em cima da chave, ele liberou uma radiação, que a chave saiu impressa em todas as chapas que estavam guardadas dentro de uma gaveta, embaixo dessa estrutura, ou seja, a chave estava em cima de uma mesa, né? Tava lá, o urânio emitiu tanta radiação que quando viu, estava todas as chapas com a chave impressa. Então isso se deveu o quê? Aos raios emitidos pelo urânio. Prosseguindo, para a gente finalizar essa primeira parte do contexto histórico, é que entra o casal Curie, né, que eu já citei no nosso NAI Indica. O casal o quê? Curie. Sim. Pierre e Marie Curie. Marie nascia Marie Slobodowska, né, polonesa. Né, o homem capricha, né? Passeio pelo mundo aqui. Passeio pelo mundo, né? Na Inglaterra, A Polônia era, na época, um país, né? Mardoc pode enfatizar isso, né? Era um país
que estava sobre a órbita da Rússia, né? No caso, não Rússia, né? Mas Na- um império russo. Na verdade, a Polônia só vai ser criada após a Primeira Grande Guerra Mundial. Uhum. Havia o território com culturas germânicas, né? Mas não propriamente a Polônia como estrutura de país que nós conhecemos hoje. Olha aí. Então, a ideia é que as mulheres, em particular, não tivessem educação formal na Polônia. Tanto é que Marie Curie foi alfabetizada e fez os estudos com o pai, justamente apoiando-a e escondendo que a menina estava estudando, tanto ela quanto a irmã. Só que a menina queria alçar voos mais altos. E aí foi quando ela se mudou para Paris. Ao se mudar para Paris, Só ilustrando, mestre, Paris, século XIX, século XX, nós temos aí ainda a sobrevivência do movimento iluminista. Correto. E aí você percebe a abertura de grandes pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Você percebe a abertura do conhecimento, é a valorização da razão. Por isso, a senhora Marie Curie procurou Paris. Exato. Ao chegar lá, foi estudar curso superior, ciências, e esse estudo levou a conhecer o seu futuro marido, Pierre Curie, foi professor dela, inclusive, e um casal que, acima de tudo, né, a relação de carinho, de compreensão e muito trabalho pela ciência. Então você teve, né, que esse casal, o casal Curie, descobriu um elemento chamado polônio, que foi nomeado assim em homenagem à pátria. A Polônia. Isso. E depois ela... Aprendi isso agora, que eu não Pois é. sabia. Quer dizer, a Polônia é em homenagem a um... O polônio. o elemento polônio. Muito bom, muito bom. Ao berço de Marie Curie. Isso. Ótimo. E, posteriormente, veja só, essa descoberta do polônio, a descoberta das emissões radioativas, que eles também descobriram, né, que todo minério que contivesse urânio emitia radiação. Ou seja, tem urânio, vai emitir radiação. E aí você chegou na situação que eles ganharam o Nobel, inclusive, infelizmente, né, a visão machista da época permitiu que só Pierre fosse agraciado com o prêmio, Só o marido. marido. só o marido e não a esposa, quando a descoberta tinha sido feita pelos dois. Então, uma descoberta em casal. Foi uma descoberta em casal. Tanto que depois foi reparado o erro, né? Isso eu vou contar o que é que deu o desfecho. Certo. Né? Então, mais tarde, com o falecimento dele, né, ele foi atropelado por uma carroça na cidade de Paris. Isso parece até algo cômico, mas levar em consideração o seguinte, né? Isso existe também Existe, por aí. atropelamento Só tem aqui de não. carroça. Não, calma. O contexto ali que o nosso amigo está citando é Paris. Começo do século passado, né? Atropelado por uma carroça. Sim. Não tínhamos automóvel, né? O Ford não. T... Final do século XIX já tínhamos automóveis, mas a velocidade era infinitamente menor do que temos hoje, né? E também Não, o poder porque- aquisitivo, né? É porque aqui os carros atropelam, as carroças atropelam, os aviões caem, não é? O governo atropela O também. cara vai fazer uma cirurgia de apendicite e morre. Aqui o negócio é meio complicado, né? Entendeu? Mas aqui temos os hospitais, né? Tem. Os hospitais. Você Tem. entra para tratar de uma Sabe infecção, onde? de um problema Sim. e morre por outro. Ah, é? Eu sei que você está falando aí do nosso presidente que ganhou as eleições indiretamente, mas não levou. Foi direto ou foi indireta? Indireta. Aí não levou, não? Talvez ele não tenha levado porque foi indireta. Isso. Só deu ele. É. Então, depois do falecimento de Pierre Curie, gente, houve a descoberta de um novo elemento, também radioativo, chamado rádio. Recebeu esse nome justamente, que é um elemento, não é em homenagem ao nosso meio de comunicação, com o qual estamos hoje desfrutando, né? Mas sim. Que diga de passagem fez aniversário agora, dia 25. Correto. Aniversário do rádio. Pô. E aí, gente, o elemento rádio recebeu esse nome justamente que emissão de raios, ou seja, um elemento que emite raios. E aí reparou-se a injustiça e Marie Curie ganhou seu segundo Nobel. É hoje ainda a única pessoa, e mulher, ressaltarei isso sempre, mulher, cientista, mãe, e vamos dizer assim, um orgulho realmente que a gente tem em termos de ciência. Marie Curie é hoje ainda a única pessoa a ter 2 Nobel em 2 ciências diferentes. Ou seja, há pessoas que têm 2 prêmios Nobel, Quem que é física? mas não é ciência. Para ver a qualidade. A qualidade. Né? A qualidade. Inclusive, né, do ser feminino. tanto a trabalho- qualidade ímpar. E na área do conhecimento que tem mais dificuldade. Né? Isso. E vale ressaltar o seguinte, né, o trabalho que isso deu, né, que eram 2 cientistas incansáveis, né, o casal Curie, que acabou abreviando a vida dela, ou seja, tanto trabalhar com doenças, tanto inalar substâncias tóxicas, né, de tanto estar exposta à radiação, ela morreu
relativamente cedo, né, se não me engano, 53 anos de idade, né, foi o falecimento de Marie Curie de causas que levam a crer que foi desencadeado câncer a partir da radiação. Então o debate a gente vai falar Vamos agora, iniciar, né? geral, sobre radioatividade. Radioatividade. E quem Vamos vai lá. começar? Nosso amigo Ricardo pode falar? Vamos lá. Esse tema aí, a gente aborda bastante na prova do Enem, já que estamos falando com públicos estudando também. E aí, todos os anos, tanto na prova com a sigla SSA ou a prova Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, Professor, o que é SSA? Sistema Seriado de Avaliação. É um vestibular Aqui de Pernambuco, né? de Pernambuco que tem como prova o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. O aluno Aí. faz um vestibular seriado, né? Por parte. SSA1, SSA2 e SSA3. É isso, professor? Vestibular do primeiro ano, SSA1, vestibular do segundo ano, SSA2, conteúdos específicos que Pernambuco separou, dizendo que é do segundo ano, dizendo que é do primeiro, e o terceiro ano, de uma forma geral, os conteúdos. Bom, Perfeito. e aí, nosso tema radioatividade em matemática, a gente debateu um pouco com o professor Josinaldo, que ele, quando vai abordar o assunto no segundo ano de ensino médio, ele tem que falar um pouquinho de meia-vida, Correto? no SSA2, ou no Enem também, tem que falar sobre isso. E o Enem é uma questão certa na prova do Enem, meia-vida, fala sobre isso. Ou na prova de matemática, ou na prova de química, vai estar lá presente meia-vida. Queria E que- acrescentar a Diga aí. vocês dois que está começando com matemática e química. Essa minha vida, Josinaldo, depende muito do decaimento, né? Correto. Não é verdade? Correto. Olha, estudei. Olha, Estudou. O professor falou em vida, ele falou em vida ali. Falou em vida. Falou em Meia bio. O decaimento tem umas continhas, né? que Isso. podem ser E aí, cobradas. esse decaimento cai um pouquinho de porcentagem. Aí ele fala de 50%. Exemplo, se a gente tem 16, né, como Então é meia vida, decaimento e o percentual aí, não é verdade? isso, associado a um conteúdo só, né? Isso. E aí, se eu perguntar, vou ter em referência como 3 elementos de minha vida, 16 vai para 8, metade, 50%, né, professor? Correto. E aí a metade de 8, 4, e depois vai parar em 2, que seria a solução da questão caso pedisse dessa forma. Ótimo. Lembrando que com a questão de tempo de meia-vida, né, também chamado período de semidesintegração, gente, ela pode ser trabalhada da maneira que o Ricardo está lembrando bem aí, né, com massa, pode ser trabalhada com percentual, Também. né? Perfeito. Ou seja, você abre hoje, né, você tem um isótopo radioativo hoje aqui, então hoje nós temos 100% de sua massa, dependendo do seu tempo de meia-vida, que varia de isótopo para isótopo. Né? Eu gosto de citar como exemplo o iodo. O iodo tem 2 isótopos notáveis, que são o iodo 131, ou seja, o iodo de massa 131, que é usado no tratamento de problemas da tireoide. Perfeito. E o iodo 125, Certo. que é usado no tratamento do câncer de próstata. Certo. É um tratamento interessante, que é o seguinte, é injetado próximo à próstata do homem, né, quando ele está fazendo tratamento de câncer de próstata, uma cápsula de aço contendo uma pequena dosagem desse iodo. E esse iodo vai justamente emitir raios que vão matar as células cancerígenas e ajudá-lo a curar. Muito bom, muito bom. E aí, Curar veja ou que- prolongar, né? Pois Geralmente é, o tratamento com radiação, ele prolonga a vida do Prolonga paciente. a vida do cidadão, É. exato. Pode chegar a ter curas. Pode chegar a ter Sem cura, é dúvida. verdade. Tanto é que o prazo são 5 anos, não é isso? Para que Isso, o para câncer- ver realmente Você se pode não voltar. tem, a gente chama na área de ressurgência. Né? Ressurgência, ressurgência médica. E aí, gente, o iodo 131 tem meia-vida de 8 dias. O iodo 59 tem o iodo 125, desculpe, tem uma meia-vida de 59 dias. Para você ter ideia de quanto isso varia, né? Um dos elementos que tem uma meia-vida absurdamente alta é o urânio 235, que tem uma meia-vida da ordem de 4,5 vezes 10 a 9 anos. Né? Ou seja, Ricardinho traduz, ou eu digo, né, parafraseando um ex-candidato a presidente que a gente teve aqui, que isso dá bilhão. Isso. Que E- 9-0, papai. 9-0. E eu queria apimentar o debate, Mande. gente, falando que na década de 80 a gente teve o Césio 137. Meia-vida de 30 anos. Veja, e os problemas de saúde
naquela região de Goiás, né? Foi lá na capital de Goiás. Isso. Né? 87. Foi 87. 1987. Eu era... Para ser mais exato, foi mais ou menos nessa época do ano. Isso, Setembro e outubro de exato. 1987. E o Fera tem que se ligar em tudo isso, porque tudo isso pode compor uma prova do Enem. E se ele tiver ligado... Não só pode, ligado, André, como foi esperado desde 2017 que fosse abordado esse tema, justamente pela efeméride, né? Ou seja, completou 30 anos e tal. O que é que eu posso falar rapidinho? E destruiu muitas famílias, né? Destruiu. Porque a meia-vida aí, diferente dessas que vocês estão falando, uma meia-vida muito longa. Isso. Onde o decaimento foi pequeno, porque se a meia-vida é maior, o decaimento é menor. Correto. É inversamente proporcional. Não é verdade, minha gente? Então isso levou a muitas pessoas terem problemas de câncer. E câncer generalizado. Correto. Não é? Do fio do cabelo à unha do pé. Então, E aí, falando sobre Goiânia rapidinho, né? Sim. A tragédia de Goiânia começou quando 2 catadores de lixo entraram isso. numa clínica de radioterapia desativada, Estou lembrando bem, exatamente, Josando. Vá. roubaram uma cápsulazinha, roubaram um equipamento, na verdade. Sem né? conhecimento nenhum. De manchar, tinha lá uma coisinha brilhosa. uma caixinha que continha uma pequena dosagem de Césio 137. E olha... Para ser mais exato, 19,5 gramas. Rapaz, que violência. A caixinha, inclusive, ela lembra muito uma caixinha de leite, né? O aspecto dela, ou um toner, né? Quem já viu toner de máquina Xerox, era igualzinho, de impressora, né? Um tonerzinho. Aí o que acontece? Os caras levaram para abrir, abriram, acharam um pozinho cinza que no escuro adquire uma cor azul. Luminescência, né? A luminescência, exato. A luminescência típica do quê? Do material radioativo. Certo. E aí saíam disseminando esse pozinho, né, entre as pessoas. Há o caso da menina Leide, por exemplo, que comeu um sanduíche com a mão impregnada desse pó de 67. Né, e aí o povo começou a passar mal e a mulher do rapaz, do dono do ferro velho, do Valdeir, né, ela teve aquela visão. O que está causando isso é o Césio, esse material aí que vocês trouxeram. Então pegou a caixa com material radioativo, levou de ônibus, pasmem, como é Brasil. Eu sempre digo isso nas aulas de radioatividade. O Brasil é tão fantástico enquanto país, que é o único país do mundo em que aconteceu um acidente nuclear, um acidente com uma partícula radioativa. Proporções nucleares, né? Liberação deles. E que foi o único acidente que não foi em usina. Verdade. Todo mundo foi usina. Estados Unidos, que foi o primeiro acidente, foi de Mayo Island, não foi usina. O Japão tem 2, Fukushima e Tokaimura. Com usina. E Chernobyl, que é o mais famoso. E teve Chernobyl, segundo o pessoal da Rússia, Chernobyl que ele é fantasioso, né? Pois é, né? Mas né? O leite contaminado. A biologia que o diga. Rapaz, tem sapos de 3 cabeças em rios e riachos perto da usina. Porque a radiação, ela tem um poder mutante muito grande, né? Já nem querendo atrapalhar. Não, vale a assertiva. E é uma piada o governo russo dizer que Chernobyl não teve a proporção que teve. Reparem, ouvintes e quem está assistindo, o Césio 137 em Goiânia. Causou o que causou? Quantos gramas? 19 gramas. 19,5. Causou o que causou. Até hoje, tem sequelas até hoje. Imagine uma explosão numa usina atômica e, veja, o mundo é uma piada, né? O mundo Só importante lembrar, para Também ilustrar melhor pode. isso aí, o seguinte, que o vazamento na usina do Césio, Sim. na Rússia, Sim. foi provocado numa época em que havia Guerra Fria. Sim. Então o conhecimento tinha que ser sufocado mesmo ali pela disputa entre os blocos capitalista e comunista. Né? Uma outra vertente também. Esse é do segundo ano, meia vida. Certo. A participação do primeiro ano nesse assunto é quando a gente vai falar sobre função exponencial, Que é o cálculo, né? que é o cálculo específico da meia-vida. A curva de decaimento, na verdade, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aos ouvintes assim e à mesa. O pessoal sabe o outro nome do decaimento? Decaimento, posso adiantar? Pode falar, fala aí. É transmutação. Isso. Decaimento ou transmutação. Lembrando que Né? pode ser chamado também de radioisótopo ou radionuclídeo. Pronto. Show de bola. Anota aí, fera, anota aí, Vai anotando fera. aí. Decaimento, transmutação ou o que, Josinaldo? Ou tem Rádio.
nuclídeo. Sim, No caso, o radionuclídeo, André, é o nome do elemento sim. que está emitindo a radiação, ou seja, o elemento que está sofrendo O decaimento. o decaimento. Perfeito. Ou seja, o iodo 131 é um radionuclídeo, o urânio 235 é um radionuclídeo, o famoso, para nós, para Sim. mim e para você, Sim. né, Jurássico, Sim. carbono 14. Opa! Eita, esse daí Porque é aí eu o... vou falar dele na parte de datação de Daqui a pouco fósforo. chegar lá, né? Daqui a um dia vai ser usado para determinar quanto tempo a gente deu aula na vida. Não, ou então a minha idade de aula, né? Eita. Vai ter que usar o carbono 14. Mamma mia. Agora, segundo Lavoisier, deixa Josinaldo dizer Lavoisier, porque ele é o cara poliglota, né? Como é Lavoisier, né? Lavoisier. Sim. Nada se perde, tudo se transforma. Pois é. Né? E a gente está transformando aqui Por falar, matemática, química, história, biologia e outras disciplinas. Correto. Né? A gente está transformando aqui em conhecimento para o Enem, para o SSA. Para você observar, Vera, que não é assunto isolado, não. Não, é conexão Você vê total que aqui. totalmente ligado. Transversal. Esse assunto é exponencial na matemática, no primeiro ensino médio, assim como exponencial também é importante para a biologia, É. onde fala o número de bactérias do corpo do ser humano. Sim. É uma função exponencial, porque é crescente. Crescente. Então, tu observa, toda vez que você pega uma prova do SSA ou do Enem, tá uma contextualização, um textinho falando Perfeito. da parte química, Perfeito. histórica, biológica, seja qualquer outra for a disciplina. E no final ele pede aquele cálculo específico matemático. Isso é a prova de matemática do Enem e do SSA. Perfeito. Essa visão matemática, né, Ricardo? Da radioatividade. Josinaldo, a química. A química. bom, a visão química sobre radioatividade é simplesmente um capítulo inteiro, né, em todo livro de química que se preze, certo? Seja do nível médio, seja do nível superior. E a gente tem, né, essa contextualização, ou seja, temos a contextualização matemática, trazendo a função exponencial, o decaimento radioativo sendo diretamente ligado a uma curva exponencial. Da minha vida, né? O contexto histórico, que a gente começou a abordar a questão do surgimento, né, da radioatividade enquanto parte da ciência. E agora que meu amigo Mardoc vai vir comigo numa viagem pela Segunda Guerra Mundial, década de 40. Vai lá. Beleza. Mandar um abraço aqui para alguns professores, né? Algumas pessoas que estão. Sim, sim. Muita gente estão seguindo a gente. Professor Lobão, gente fina, grande professor. Eu agradeço o elogio à equipe aqui, mas bondade sua. Estamos juntos. E outros alunos, né, Ricardo? Tem Tão falando. Yanda falou aqui, né? Isso o quê? E Ana Samara, também conhecida como primeiro lugar na Recife, Recife. Camaragibe. Benecido. Colégio Ângulo, né? Isso. Colégio Ângulo. Colégio Ângulo que fui professor Mardoc apenas por 20 anos. Só isso, E aí, mas só. Coisa pouca, o básica. senhor fundou durante o Jurássico, não. Jurássico. E outros alunos e alunas que estão elogiando aqui, Josinaldo, Mardoc, Ricardo, a gente agradece muito. Tem muito A gente aluno tá com aqui vocês. parabenizando aí pela participação na rádio, que é o grande veículo de comunicação nosso aí, Perfeito. para transmitir um pouco de educação. Perfeito. Gente, prosseguindo então o que eu estava dizendo. O contexto histórico, né, da radioatividade, ele não pode ser dissociado da bomba atômica. Ah, E para explicar a bomba atômica, né, a gente vai lançar a mão justamente agora, um bate-bola aí, Mardoc. Década de 40, Segunda Guerra Mundial, correto? Sem dúvida. Enquanto a Primeira Guerra caracterizou-se pelo uso, trazendo abordagem científica sobre o viés da química, uso de armas químicas, né? Batalha de Ypres e tantos outros, né? Uso de cloro, de gás cloro, Mas fósforo. nesse caso você pode buscar desde a Primeira Guerra Mundial, você já Exato. tem ali. Né? Engenheiro Havaí que inclusive pergunta onde estavam as armas químicas, né? Quando fala da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Sim, sim. Na Até captura de hoje não Saddam. encontraram. Pois é. Aí o que acontece? Na década de 40, para ser mais exato, no ano 1942, comecinho lá, os americanos desenvolveram um tal de Projeto Manhattan. O que é que consistiu o Projeto Manhattan, meu amigo Mardoc? Bom, primeiro havia a divulgação de que os alemães estariam produzindo armas nucleares. E essa informação desencadeou o desejo dos Estados Unidos em produzir uma arma letal, uma arma que pudesse superar os alemães. Porque, caso contrário, hoje nós não teríamos aí o inglês como língua, como comunicação principal, seria o alemão. E os Estados Unidos viviam uma crise, não só os Estados Unidos, mas o mundo capitalista vivia uma crise,
com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash de 29, Correto. e os americanos estavam ali alimentando os dois lados da guerra. Né? Procurando o que fazer, né? Não, já estava fazendo, já estava vendendo armas, já estava emprestando dinheiro, não é? Mas o fato é que, em 41, os japoneses vão bombardear a base americana no Pacífico Sul. O nome da base, professor? Não, Não. o poliglota aqui é você, meu amigo. Diga. O poliglota é você. Pearl Harbor. Cara, de novo, como é o nome da base? Rufem os tambores. Pearl Harbor. Certo. Exatamente. Dá para não pensar Aí besteira, pega. catucou a onça Com vara curta, Pois exatamente. Diga-se de bastidores que os americanos sabiam muito bem a hora do bombardeio. Os americanos sabiam? Sabiam tudo. Sim. Tudo. O que os Professor, americanos isso- queriam. Era um pretexto. Exatamente. Mas morreu gente Exatamente. nesse bombardeio. Eu soube que algumas pessoas ficaram feridas. Quase 3 mil pessoas. Feridas. Quase mortas. Ah, mortas e feridas. Professor, quando você fala que os Estados Unidos americanos sabiam, infelizmente não tem como não lembrar de 11 de setembro, mas isso é outra história. Isso é outra abordagem. É outra abordagem, é outro debate. Pois Mas é bom ressaltar aqui, professores, amigos, ouvintes, feras, NAI, que não sou eu apenas que digo, não. Existem documentos. É. Todo fato, todo diálogo é bem documentado. A questão da classificação, não é isso? Classificação de documentos. Sem dúvida alguma. Nós temos ali data, hora. O sistema de informação norte-americano tinha total conhecimento. Então, em dezembro de 41, o bombardeio e a desculpa fundamental para que os americanos entrem nessa guerra e arrastem quem? O Brasil. E aí percebemos o quê? Lá vai nós. Isso, meu amigo. Quem governava o Brasil na época era Getúlio Vargas. Um espetáculo, né? Isso. Que vivia uma outra contradição, porque internamente o governo varguista era um governo nazifascista, mas externamente nós acabamos sendo convidados a participar da guerra ao lado do tio Sam, ao lado dos Estados Unidos da América. E, curiosamente, nos bastidores, nos bares, nos cafés cariocas, paulistas, vigorava o seguinte papo. Estourou a Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil tem tradicionalmente uma ideia de ser um país pacifista. Então é mais fácil a cobra aprender a fumar do que o Brasil entrar nessa guerra. Imaginem só qual foi o grito de guerra dos pracinhas quando desembarcavam em solo italiano. Qual foi? A cobra vai fumar. Ai, papai. A cobra fumou. Eu queria que a cobra fumasse internamente também. E as políticas, principalmente sociais, fossem de elevar, né? E não o que a gente vê. Na verdade. Inclusão, né? O socialismo está acabando. Rapaz. E também outro lema, né, da Força Expedicionária Brasileira, né, só fazendo o link, era o senta a pua, né? Exato. Vamos sentar a pua nas classes inimigas, nos soldados inimigos. Agora, curiosamente, o Brasil Sentar o quê, professor? senta a pua. Sim. Expressão da década de 30 e 40. Senta a pua significa exatamente botar para ferver. Estão sentando a pua no povo, né? Até hoje. Até hoje. Então, Vamos lá. seguindo. Voltamos à necessidade de estabelecer um projeto, então, foi criado com o senhor Oppenheimer, o Como é o nome do cara? Manhattan. Não, nosso amigo pode... Robert Oppenheimer. Isso. E aí vale ressaltar o seguinte, né, que a Alemanha realmente estava propensa, né, Hitler e seus seguidores, ela estava propensa a desenvolver um programa nuclear, que ia criar mísseis de longo alcance com ogivas nucleares. No entanto, boa parte dos pesquisadores, boa parte dos cientistas que participavam desse projeto eram judeus. E vocês sabem, né? Judeu e nazismo não cabem na mesma frase. Parece que não deu muito certo, não. Não dá. Não Então, deu muito certo. cientistas como Einstein, como Heisenberg, né? O próprio Von Braun, que era o criador dos mísseis V1 e V2, né? As bombas V1 e V2, migraram e ficaram todos sob a asa de Oppenheimer, de Fermi, né? O Enrico Fermi. E aí o que acontece? Com essa migração, esses acréscimos ao programa militar americano, o Projeto Manhattan, eles então fizeram duas frentes, né? A criação de um artefato de destruição em massa, ou seja, a bomba, e
a criação de uma usina nuclear, ou seja, usar um reator para gerar energia. O reator foi construído primeiro, em 1942, Chicago, né, no estado americano de Illinois. É importante destacar que esse projeto Manhattan, ele não se fixou, ele se dividiu em várias regiões, em vários locais, e todos os cientistas que foram recrutados, como o amigo Josinaldo bem mencionou aqui, eram terminantemente proibidos de fazer qualquer tipo de citação. Né? Um mercado fechado. E quero também parabenizar o amigo Josinaldo, porque colocou muito bem o seguinte aí, era um projeto nazista. Então, é importante destacar que os alemães não apoiaram a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, como um todo, não apoiou Adolf Hitler. Foi a propaganda hitlerista que vendeu essa imagem. Então, quem fazia parte do conselho nazista é quem passa a apoiar e passa a ser doutrinado pela filura, pelo discurso do Hitler. E isso é um dado muito importante, né, minha gente? Para que o fera possa separar bem as coisas. Não é verdade, Marcos? Afinal de contas, Joseph Goebbels disse, né, uma premissa que infelizmente é muito atual. Uma mentira dita repetidas vezes torna-se verdade. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, o projeto Manhattan, então, né, formou o reator, construiu o reator. Vou lançar alguns dados aqui, né, fazendo um apanhado. A primeira bomba nuclear foi testada, então, no deserto de Álamo Gordo, né, nos Estados Unidos, na base, né, de Álamo Gordo, em 1945. Certo? E aí... Perfeito. A ideia é lançar sobre os alemães. Só que os russos, né, faltou combinar com os russos. E os russos entraram em Berlim, juntamente com os aliados, mas os russos em particular chegaram primeiro, não é isso, Manuel? Importante lembrar que Hitler tinha o desejo de esmagar a União Soviética rapidamente. Por isso abriu 3 frentes, né? Moscou, Leningrado e Stalingrado. E Stalingrado passa a ser para a história a pedra no sapato do Führer. Ou seja, a partir de Stalingrado... O sapato de quem? Do Führer. Do Führer. Palavra alemã. Desculpe aqui, amigo Josinaldo, viu? Sim. Você que é o Mas o que é poliglota. Führer? Guia. Líder. Isso. Então, os nazistas, os comunistas da União Soviética fizeram um juramento que empurrariam as tropas alemãs e só parariam no parlamento alemão. Certo. E foi exatamente ali. Mas o frio teve alguma coisa a ver com isso? Ah, com certeza. Não só o alemão, também chamado de Reichstag. Isso, o parlamento alemão. O frio foi uma das ferramentas fundamentais para a vitória da União Soviética. Isso. Tanto é verdade que ele é chamado como General Inverno. Os alemães não Aí estavam Hitler acostumados. não gostou muito, não. Não gostou. Mas assim, olha, é importante citar o seguinte. É importante citar o seguinte, gente. Em 44, Benito Mussolini já havia sido deposto do poder. Em 45, Hitler já estava escondido, não é, no que ele chamou de Führerbunker. Era um esconderijo subterrâneo, onde ali ele começava a chefiar toda a estrutura. Embaixo da chancelaria. Exato. Sem sinal de nada, né? Isso, exato. E já se fala exatamente... Inclusive, usou cálculos matemáticos para poder ter a localização geográfica de outros ambientes de outros países, de onde ele estava. Isso. Aí foi um filme que ele citou. A queda? A queda. O filme que marca muito bem essa situação. Um detalhe importante, que o sistema nervoso do Führer já estava completamente aperreado, destruído. Foi mesmo. Tanto é verdade que ele Ele ficou aperreado, não foi conseguia mesmo. se alimentar, o seu fardamento sujo constantemente com alimento. Sim. Ele tinha sinais evidentes de doenças nervosas. Gente, Vai lá. então, sobrou para o Japão. Então, para a gente fechar, afinal de contas, ainda temos o contexto biológico da coisa, e aí acho que o meu amigo André vai entrar, porque... acho não, tenho certeza. Quando se fala em Hiroshima e Nagasaki, a gente não pode ficar só na frieza dos números. A gente tem que falar das consequências, do que aconteceu com aquela população. Então, É mais uma bronca para André. deixa eu citar só uma questão rapidinho. A bomba foi lançada sobre Hiroshima, dia 6 de agosto de 1945. Confere, Mardoca, a data. Perfeito, certíssimo. Ela tinha a potência de 21 quilotons. 1 quiloton, Ricardinho, equivale a 1.000 toneladas de dinamite. Ou seja, a bomba tinha um potencial destrutivo de 21.000 toneladas de dinamite. Ela explodiu, né, a uma certa distância do solo. Números: matou 66 mil pessoas, feriu 39 mil. 3 dias depois, Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Inclusive, reza a lenda que Nagasaki foi bombardeada por acaso, né, que o tempo estava ruim na época. Então, quando o tempo deu uma brecha, né, quando abriu uma brechinha na nuvem... As duas cidades, na verdade, não seriam o alvo principal. Correto. Né? Não guardavam
armamentos, munições, nada disso. Cidades que tem mais civis do que tudo, né? Isso. E esses números também são desencontrados, São. né? Alguns autores falam em 16 mil quilotons, outros falam em 21 mil, né? Mas há uma diferença entre as duas bombas, daí a denominação popular delas. A primeira é chamada de garotinho, little boy. Little boy, E a isso. segunda, um pouco maior, foi chamada de fat man. O homem gordo. Exato. Homem forte, professor, forte. E aí, a de Nagasaki continha... Sim, a de Hiroshima continha urânio, a de Nagasaki continha plutônio, também a de Nagasaki tinha 21 quilotons. Duas joinhas, né? Duas joinhas. Duas joinhas. E os números de Nagasaki, Meu. 39 mil mortos e 21 mil feridos. Ou seja, fazendo uma conta básica, mais de 100 mil mortos e cerca de 60 mil feridos. Se multiplicar isso, né, Ricardo? Mais ou menos pelo que se 60 diz. mil mortes. Não, pelo que se diz, pelo que dizem que multiplica mais ou menos por 3. Né? Se você Triplica, pega- né? Triplica. Triplica. É importante citar o seguinte: Ah. mortos eliminados imediatamente. Sim, E mortos os com o depois, tempo, que é a exato. questão biológica que Manda todo ver, mundo meu tem que querido. ver que as consequências de uma exposição radioativa, ela pode durar anos e vai provocar falência múltipla dos órgãos, né? Muita gente morreu 10, 15, 20 anos depois desse desastre, que eu considero um desastre de proporções assim planetárias, porque essa quantidade de radiação que foi liberada nessas duas bombinhas, no garotinho e no gordinho, né? Brincando, mas falando sério, são proporções de liberação radiativa definitiva para o planeta. E isso tem elevado muito, puxando para o dia de hoje, o aumento de todos os tipos de câncer no planeta todo. Não tem muito o que fugir, porque corre para um lado para o outro, mas o planeta ele mantém as condições boas e ruins e vem as consequências boas e ruins do mau uso ou do bom uso das coisas. Só importante destacar o seguinte: os americanos até hoje dizem que caso não jogassem, não arremessassem essas duas bombinhas, Sim. carinhosamente mencionadas Bombinhas. pelo Andrezinho. Bombinhas. De São João. Isso. Com terem arremessado essa bomba, eles conseguiram impedir a morte de mais de 1 milhão de soldados. Então, essa é a grande A desculpa. justificativa. É, a justificativa Morrem-se é essa. alguns para se salvar mais. Milhões. Exato. Isso E é hoje bem... alguns países ainda têm essas armas aí e ameaça Isso. lançar em outros lugares. Com licença, não só países, mas grupos guerrilheiros também, com o desmembramento da União Soviética, venderam para esses soldados, para esses Eu grupos. queria citar rapidamente que radioatividade a gente tem partícula alfa, beta e gama. Alfa e beta são partículas. Gama são ondas eletromagnéticas. E, num contexto geral do Enem, as ondas eletromagnéticas são mais penetrantes Correto. do que as partículas. Não é? E queria também, numa abordagem bem sucinta, algumas aplicações no cotidiano da radioatividade. Produção de energia elétrica, Sim. datação de materiais, carbono 14, não é? Arqueologia, fósseis, Isso. uso na medicina. Josinaldo citou no começo do programa, assim que chegamos, o raio-x, as tomografias, A ressonância. isso, tratamento de câncer, a radioterapia, Uhum. não é? E biologicamente é isso que a gente poderia citar. Tem a parte ruim, mas bem utilizado tem a parte boa. Aí, Muito vou usar um importante. tempinho rapidinho, né, que a gente vai falar das nossas dicas antes do encerramento. né? Isso. E aí o seguinte, a questão do uso da radiação para retardar o apodrecimento de frutas, legumes, Isso. Se usa muito hoje. né, alimento irradiado. Conservar, né? Pelo amor de Deus, não Conservar. ache que você vai comer uma banana irradiada e seu estômago vai ficar lá cintilando, não. Exato. Não é assim. Exato. Não é bem assim, Tem, não. tem esse uso também na conservação de alimentos, até porque é um princípio biológico. Se o alimento está radiando, a chegada de micro-organismos nele é menor, ou não existe. Consequentemente, a durabilidade do alimento é maior. Agora, isso com o tempo a gente vai ver se realmente tem, né, Josinaldo, um prolongamento no benefício. Porque isso, inclusive, pode até estimular a questão do câncer. Correto. Vamos ver lá. Preparamos aqui outro passo.
interessantes. Curiosidades com o professor Ricardo Rocha. Matemática. Bom, Fera, hoje a curiosidade do dia. Semana passada, Fortaleza, eu mandei aqui sobre o número Capicua. Né? Hoje. Sobre o que, professor? Número Capicua. Certo. Que é quando a gente inverte e dá o mesmo número. Por exemplo, 666. Ah, Opa! 232, a BR vai chegar aqui. Quando inverte dá o mesmo número, né? A gente pode observar isso. Hoje eu vou falar sobre o número Pi, que é uma letra grega, que nosso Mardoc pode falar depois sobre isso. Pi. Pi, né? Que a gente na matemática 3,14 é isso? aproximadamente. Exatamente. Ela o número pi representa o valor da razão. A razão é uma divisão, né? Matemática. Entre a circunferência, que é o contorno do círculo, né? E a circunferência, a borda de qualquer círculo e seu diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. E a mais antiga constante matemática que se conhece é o número